Olá, você confere agora notícias que são destaque aqui no Senado Federal. Por 42 votos a 37, o Senado aprovou a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. A votação foi marcada por questionamentos sobre o prazo para análise do relatório e sobre emendas inseridas na Câmara dos Deputados, para onde o texto volta agora e precisa ser votado até a próxima terça-feira. Parte dos senadores criticou as mudanças feitas pelos deputados na MP que desestatiza a Eletrobras. Eu estava pronta para votar favorável à medida provisória original do governo, já havia me pronunciado, inclusive perante a mídia, de que votava favoravelmente a MP da Eletrobras. Ela visava capitalizar a Eletrobras, modernizar o setor energético, baratear o custo de produção, diminuir o preço da energia, como disse ontem, e reverter essa tendência de alta, porque o povo brasileiro não está conseguindo pagar a sua conta de luz. E, infelizmente, ela chegou no Senado recheado de jabutis. A criação de uma reserva de mercado obrigando a contratação de energia de pequenas centrais hidrelétricas nos próximos leilões, a prorrogação automática de contratos das usinas integrantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, sem considerar que os valores das construções dos empreendimentos já foram amortizados e deveriam ser retirados das tarifas. Diante do impasse causado pelas alterações feitas na Câmara, o relator tentou buscar um acordo, abrindo mão de parte do texto. A iniciativa não foi suficiente. Para o senador Jean Paul Prates, o melhor seria recomeçar toda a discussão sobre o tema. São megawatts subsidiados. São megawatts que vão para a conta de luz do cidadão. Nós estamos tratando disso aqui agora como se fosse uma xepa energética. Originalmente, gostaria que essa medida provisória fosse totalmente rejeitada e que a gente pedisse ao governo para bater o escanteio de novo. Começar direito, com um projeto de lei que a gente discuta nas comissões, que tragam o debate, todas as entidades reunidas. Agora conseguimos, com essa pressa, fazer uma medida provisória esquizofrênica. O relator argumentou que as alterações estão de acordo com o plano decenal de energia e defendeu um novo modelo de capitalização. Com o novo modelo de capitalização da Eletrobras, com os ajustes feitos, nós vamos ter uma empresa que terá de volta o seu protagonismo, com condições de investir, com condições de gerar energia mais barata. Os senadores também sentiram falta de um estudo fiscal que mostrasse quanto essas alterações devem custar aos consumidores. Um estudo feito pelas maiores associações do setor elétrico aponta que as alterações da Câmara podem custar até 41 bilhões de reais ao bolso dos consumidores. O custo adicional que foi incluído foi de 24 a 41 bilhões de reais. Com jabutis novos, porque os jabutis deram cria aqui no Senado. Jabuti não sobiam em árvore, se colocaram em árvore, uma enchente, uma mão de gente. Com os jabutis daqui do Senado, aumentou para 56 bilhões. Isso vai acarretar um aumento da tarifa de energia elétrica de 10% para o consumidor final. O líder do governo defendeu o texto da Câmara. Fernando Bezerra acredita que o incentivo para as termoelétricas, por exemplo, vai impulsionar o desenvolvimento industrial do Norte e Nordeste. Mesmo com essas termoelétricas, que vão impulsionar o desenvolvimento do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, para que o gás chegue como energia barata, para impulsionar o desenvolvimento da indústria, do comércio e do consumo residencial. As térmicas não estavam no projeto original. As térmicas são interesses privados. O senador Marcos Rogério, que foi relator da medida no Senado, mudou o próprio parecer para alcançar um acordo. Ele mudou, por exemplo, a obrigação de contratar termoelétricas como uma condição da privatização. Ele também retirou os incentivos a usinas de carvão. No final da votação, o presidente Rodrigo Pacheco defendeu o texto e lembrou que agora ele precisa ser aprovado até o dia 22 de junho pela Câmara para não perder a validade. Ao final, se aprovou a medida provisória para a permissão da capitalização da Eletrobras, mantendo-se, obviamente, o patrimônio brasileiro, da União como a maior acionista da Eletrobras, permanecendo com a Golden Share, que é a possibilidade de veto das decisões estratégicas, e com uma boa perspectiva da capitalização de uma empresa que precisa se tornar competitiva. Essa foi a lógica do Senado Federal ao apreciar essa matéria. Com as modificações, retorna à Câmara dos Deputados, que terá o tempo exíguo, nós reconhecemos, mas suficiente.
O Senado também aprovou um projeto que inclui lactantes entre os grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19. A Mariana passou a gravidez inteira insegura com a pandemia do coronavírus. Ela deu à luz no início de junho e hoje amamenta a pequena Luna, ainda com medo. Mas a fisioterapeuta e a sua bebê podem se beneficiar de um projeto de lei aprovado pelo Senado. A inclusão de mulheres que estão amamentando com ou sem comorbidades no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Estudos já mostram que ao imunizar a mãe, o bebê recebe os anticorpos no aleitamento e também se protege. Então, em uma única vacina, 2 pessoas conseguem se proteger. Se essas pacientes que estão amamentando forem vacinadas, permite que novos estudos sejam feitos com seus recém-nascidos, avaliando se eles estão mesmo imunizados contra a Covid-19, se a mãe que está amamentando passa anticorpos através do leite, a quantidade de anticorpos que é transferida para esse recém-nascido e, principalmente, é possível avaliar quanto tempo de imunização que esse recém-nascido vai estar coberto após ser amamentado por sua mãe. Então, devido a todo esse contexto de pandemia, a gravidade da doença é de vital importância que as lactantes também sejam incluídas no grupo de vacinação. As lactantes devem ser priorizadas no processo de vacinação contra a Covid-19, também por motivo que transcende as questões puramente médicas ou biológicas. Estamos falando do atendimento a preceitos constitucionais basilares, como a proteção à maternidade, garantida pelo artigo 6º da Carta Magna. Olha, a chegada de novos tipos de imunizantes contra o coronavírus deu origem a um comportamento de risco. Muita gente dá meia volta no posto de saúde quando fica sabendo que a vacina disponível lá não é aquela que a pessoa escolheu. 5 meses depois da primeira aplicação, ainda estamos longe de alcançar um nível de proteção razoável. Menos de 15% da população brasileira recebeu as 2 doses necessárias. Para que o coronavírus, em suas diversas formas, não se propague de pessoa a pessoa, é necessário que 70% dos brasileiros estejam imunizados. Enquanto isso, 4,5 milhões não voltaram para tomar a segunda dose. Até o final do ano, 500 milhões de vacinas de várias farmacêuticas estarão disponíveis, mas é preciso que elas sejam aplicadas. No começo era só a Coronavac, depois veio a Oxford AstraZeneca. Não havia muita escolha. Mas aí foram chegando outras vacinas. Já veio a da Pfizer, está chegando a da Janssen. E as pessoas estão começando a querer escolher que vacina tomar. Será que isso é justo? Os processos de escolhas, que nós fazemos, eles não são unicamente, totalmente individuais. Eles são atravessados pela cultura do nosso tempo, pelas condições sociais, pelas condições políticas, pelas condições econômicas. Da mesma forma que o sujeito tem lá as suas crenças, tem lá as suas representações, tem o nível de formação, o nível de informação mais ou menos adequado, equivocado ou não, ou correto, sobre as diferentes vacinas que estão no mercado. Com uma explosão de informações vindo cada dia mais e mais, principalmente por meio das redes sociais, pois se tratam de várias marcas pesquisadas, as pessoas ficam cada dia mais e mais inseguras. Então, no meio desse turbilhões de informações sobre a falta de eficácia e efeitos colaterais, as pessoas se sentem no direito de escolher e se livrar dessa insegurança que as outras acabam trazendo. Na pressa de se proteger contra o coronavírus, as pessoas se tornam vulneráveis às fake news. Boatos sobre efeitos colaterais de algumas vacinas se tornam assustadores, enquanto outros imunizantes prometem acesso livre à Europa e aos Estados Unidos, o que não é verdade. O certo é que precisamos vencer a pandemia. Vacinas não são um mero produto de consumo. Cada um de nós que se recusa a tomar desta ou daquela marca pode estar desprezando a única opção de vencer as formas mais graves da Covid-19. Todas as vacinas
vacinas foram testadas, todas elas foram aprovadas pelos órgãos de regulação e todas elas são eficazes. Razão porque a melhor vacina é aquela que mais facilmente você puder tomar. Então, acredito que é isso que devemos transmitir como mensagem importante. Apesar de ter sido convocado, o empresário Carlos Wizard não compareceu à CPI da pandemia. Por causa disso, o passaporte dele pode ser apreendido e ele pode ser conduzido pela polícia para depor em data ainda não definida. O empresário Carlos Wizard é suspeito de fazer parte do suposto gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele deveria falar à CPI nesta quinta-feira e conseguiu até um habeas corpus no Supremo, concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, para permanecer calado durante o depoimento. Mesmo assim, não apareceu. O Wizard está fora do Brasil. A defesa dele já tinha sugerido que o depoimento fosse feito de forma virtual, o que foi rejeitado pela CPI. Os advogados pediram que fosse marcada uma nova data. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, reagiu. É uma brincadeira dele, né? Uma data que combinada para ele vir. É uma autoridade. Carlos Wizard foi regularmente intimado para depor por diversos meios, postal, mensagem, celular e em conta de e-mail. Conforme anunciado na reunião da terça-feira, esta comissão adotará em relação ao depoente Carlos Wizard, assim como em relação a qualquer outro depoente que se recusar a comparecer, o procedimento descrito no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 1579 de 1952. O que me espanta é um cidadão procurar o Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas corpus, para vir a esta CPI, para ficar em silêncio nas perguntas que forem feitas a ele, e ele não aparece. Então, para que foi ao Supremo se não vinha? O ministro Barroso, com certeza, tem muitos afazeres dentro do trabalho que ele tem como ministro do Supremo Tribunal. Concede um habeas corpus para o Carlos Wizard, que é uma medida legal e que respeitamos as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas o seu Carlos Wizard tem que entender que a justiça brasileira tem outras coisas para fazer e não está ele levar na brincadeira o Supremo Tribunal Federal em conseguir um habeas corpus para vir à CPI, para estar presente na CPI e não comparecer à CPI. O seu Carlos Wizard está achando que conseguir habeas corpus no Supremo é que nem na quitanda comprar bombom. É uma falta de respeito. Omar Aziz anunciou que pedirá a condução coercitiva de Carlos Wizard e a apreensão do passaporte dele. Para além dessas medidas, diante da ausência do depoente, determino que seja oficiada a Justiça Federal para que o passaporte do seu Carlos Wizard seja imediatamente retido pela Polícia Federal, tão logo ele ingresse em território nacional, e somente se ele lhe seja devolvido após a prestação do seu depoimento perante essa comissão. A comissão também iria ouvir nesta quinta-feira o auditor do TCU, Alexandre Figueiredo Costa e Silva, que se tornou alvo da CPI depois que um relatório elaborado por ele foi usado pelo presidente Bolsonaro para questionar o número de mortes por Covid no Brasil. Mas o presidente da comissão decidiu adiar o depoimento para que os senadores pudessem estar na sessão para votar a MP da Eletrobras. Nós iremos remarcar o depoimento dele em virtude de ter uma medida provisória de interesse da população brasileira e que todos os senadores, inclusive esse presidente, têm interesse de debater essa matéria, porque se trata de uma medida provisória que mexe com a estrutura da energia elétrica do Brasil. Então, nós não teríamos como, até porque essa decisão foi tomada ontem à noite pela presidência do Senado, não estava marcada essa reunião às 10 horas da manhã, e tenho certeza que todos os senadores da CPI, individualmente, têm interesse de debater essa matéria tão importante. O depoimento ainda não tem uma nova data para acontecer. Alexandre Figueiredo
também já conseguiu uma liminar do ministro Gilmar Mendes, garantindo a ele o direito de ficar em silêncio na CPI. E prestaram depoimento à CPI da pandemia o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O Wilson Witzel negou ter cometido irregularidades e disse ser alvo de perseguição política. A maior máfia do Rio de Janeiro é da saúde. E eu entrei com o objetivo de coibir os desvios na saúde e regularizar a situação das OS, com OS sérias ou então com a Fundação Estadual de Saúde. Segundo ele, toda a perseguição começou depois que ele mandou investigar o caso Marielle. Do caso Marielle é que eu particularmente percebi que o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar. Depois desse evento, eu não fui recebido mais no Palácio Planalto. E nós tínhamos dificuldades de poder falar com os ministros para sermos atendidos. Eu encontrei o ministro Guedes no avião e fui falar com ele, ele virou a cara e saiu correndo. Não posso falar com você. Então, esse não é um comportamento republicano. O ex-governador culpou o governo do presidente Jair Bolsonaro pela situação atual no enfrentamento da pandemia. Segundo ele, o governo criou uma narrativa para colocar os governadores em situação de fragilidade, porque eles adotaram medidas de isolamento social. Um dos advogados do ex-governador levantou uma questão de ordem para a retirada de deputados federais que estavam na comissão. Aí começou o bate-boca. Se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Quanto carinho. Eu não estou dando a palavra a Vossa parabéns. Excelência. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Eu conheço ele desde garoto. A minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Ninguém é criança aqui. Por favor. O ex-governador disse que algumas perguntas ele poderia responder em uma sessão sigilosa, como foi sugerido pelo vice-presidente da comissão. Eu aceito, sim, o pedido de uma reunião reservada com os membros da CPI, porque são eles que estão legalmente, constitucionalmente, aí, senador Omar, me perdoe, mas não pode participar de uma reunião sob segredo de justiça quem não é membro da CPI e quem não pode votar como juiz que a Constituição assim outorga. Então, nesta reunião, eu faço questão de apresentar elementos para iniciar uma investigação contra pessoas que estão desvirtuando a atuação funcional e nós vamos descobrir quem está patrocinando investigação contra governador, quem está patrocinando essa narrativa criminosa que o resultado é um só. 490 mil mortes no nosso país. Na terça-feira, a CPI ouviu o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Ele está sendo investigado por suspeita de contratação fraudulenta para favorecer grupo de empresários locais na construção de um hospital de campanha, o Newton Lins. Marcelo Campelo chegou a ser preso preventivamente na quarta fase da Operação Sangria da Polícia Federal, que apura desvio de dinheiro do combate à pandemia no estado. Na CPI, ele negou as acusações. Afirmo que não houve contratação, porque foi por meio de uma requisição administrativa. Nós contratamos um hospital de campanha, verdade, secretário? Na primeira onda foi a contratação do hospital. Em que mês foi feita essa contratação? Os meses do contrato foi o mês de maio, junho e julho, senador. Portanto, quando você tinha, dentro do Delfim Aziz, 3 andares de hospital público fechado e sem operação.
Não, nessa época o Delfino Aziz Quantos leitos tinha o Delfino Aziz aberto nesta data? Eu tenho que verificar, senador, de cabeça eu não sei. Vossa Excelência tem que verificar porque, na realidade, metade do Delfino Aziz, hospital público, estava fechado. E o Estado contratando um hospital de campanha privado. Eu acho que essas questões precisam ser começadas a falar com a necessária ênfase. Ele disse que no dia 31 de dezembro pediu a presença da Força Nacional no Amazonas e no dia 7 de janeiro, alertado pela White Martins sobre o aumento da demanda por oxigênio, pediu apoio logístico ao Ministério da Saúde para transportar oxigênio de Belém para Manaus e que, a partir daí, enviou ofícios diariamente ao Ministério solicitando apoio. Sobre o oxigênio especificamente, eu fiz uma ligação ao ministro Pazuello no dia 7 de janeiro, por telefone, explicando a necessidade de apoio logístico para trazer oxigênio de Belém para Manaus, a pedido da White Martins. Senadores oposicionistas apontaram divergências com relação ao depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. O ministro mentiu ao dizer que não foi informado no dia 7? É isso que eu estou querendo saber. Nessa óbvia contradição do seu depoimento com o depoimento dele. Senador, o que eu falei foi eu fiz uma ligação para o ministro informando da necessidade de logística para trazer oxigênio de Belém e ele pediu para entrar em contato com o CMA, que já estava pré-autorizado, e isso foi feito. O ex-secretário de Saúde do Amazonas provocou reações dos senadores do estado quando disse que a falta de oxigênio em Manaus só durou 2 dias. Na nossa rede de saúde, foram 2 dias, 14 e 15, com intermitência no fornecimento. As imagens eram diárias. Não era uma coisa, era nos hospitais, era nas ambulâncias, era no SAMU chegando e faltando oxigênio. Eram as pessoas dentro do hospital com um balão na mão ali, tentando sobreviver as pessoas. Não foram só 2 dias. Tem um vídeo aqui com datas. Se Vossa Excelência me permitir, porque eu não aguento mais. O Pazuello veio aqui, mentiu. O Elcio veio aqui e mentiu. Agora vem o secretário mentir também. A minha fala foi, na rede de saúde, nos tanques de oxigênio, nós registramos a intermitência do fornecimento no dia 14 e 15. Uma coisa é faltar na rede de saúde, no hospital. Outra coisa é o paciente que está tratando em casa porque não tem vaga no hospital, tentar comprar o oxigênio no mercado, ele não existir no mercado da cidade. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo concluiu nesta semana o ciclo de debates sobre as atividades turísticas no Brasil. Foram 7 etapas com especialistas. Na última, o tema central foi a retomada dos parques de diversão como indutores do turismo no período pós-pandemia. Na era dos jogos eletrônicos e do distanciamento social, as famílias anseiam pela volta aos parques com diversões para todos os gostos. Quando um parque fecha as portas ou tem horário reduzido, pais e filhos perdem uma opção de lazer sadio. Mas as consequências vão além. Sem ingressos à venda e com os brinquedos parados, bilheteiros e pessoal da manutenção são dispensados. O investimento não dá retorno e toda a economia em volta fica prejudicada. Mais que lugares de sonho e fantasia para gente de todas as idades, os parques geram emprego e renda para a família de quem neles trabalha. Durante a pandemia, eles sofreram uma série de restrições, mas agora se preparam para a retomada. Esse é o tema da vez no ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A lista de temas se completa hoje, com a mesa dedicada ao segmento de parques e atrações turísticas. Com características singulares e extenso impacto sobre a economia de uma região, o setor comporta especificidades importantes que justificam lhe dedicar atenção diferenciada. Os parques temáticos são, em geral, empreendimentos intensivos em equipamentos. Esses aparelhos turísticos movimentam montantes significativos de investimento, ao mesmo tempo em que impõem esforço permanente da inovação. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, pôs na mesa as estratégias necessárias para reforçar o papel dos parques como indutores do turismo. O Brasil tem um potencial enorme e inexplorado no turismo, e o caminho é esse, é melhorar o ambiente de negócios,
colocar o Brasil aberto a negócios, né? Ofertar parcerias e concessões quando estivermos falando de ativos públicos, melhorar o ambiente para a iniciativa privada, e aí com isso nós temos todas as condições de desenvolver esse potencial que nós temos. Como bem próprio disse o senhor presidente, nós recebemos em 2019 55 milhões de visitantes, faturamos mais de 5 bilhões de reais e geramos mais de 130 mil empregos diretos e indiretos. Em uma pesquisa, mais de 50% dos turistas que foram para Fortaleza foram para ir ao Beach Park. Isso significa que eles não vão somente ao Beach Park, eles vão em vários outros atrativos turísticos da região. E um parque de diversões como o Beach Park, por exemplo, ele fomenta não somente o que é gerado de renda, não é somente os visitantes do parque, mas sim as rendeiras, os jipeiros, os bugueiros, os hotéis, as pousadas. Um parque de diversões impacta mais de 50 setores da economia. Se a gente olha o Brasil no primeiro contexto, que é como um todo, eu acho que a gente realmente precisa de projetos, e muito bom que seja liderado com a participação do Congresso, porque nós vamos ter que fazer projetos de médio, de curto, pela pandemia, de médio e longo prazo. Na próxima segunda-feira, a TV Senado transmite ao vivo mais uma edição do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Estou claro que a pandemia atingiu profundamente o turismo no Brasil. O setor pediu socorro e nós o escutamos. Como vimos, na próxima segunda-feira, às 18 horas, a comissão inicia um novo ciclo de debates, desta vez sobre o desenvolvimento regional. Vai participar da sessão de abertura o ministro da pasta, Rogério Marinho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/tvsenado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.